É muito sério. Irmãos, nós temos que pegar esse estudo de Saul, que a apóstola deu, e regurgitar ele, como fala, desfiar, pegar igual o frango, assim, fazer tudo. Nós temos que nos alimentar. Quando o povo pediu um rei, o povo e Samuel ficou todo dodói. Chegou para Deus, o povo não me quer mais. E Deus fala assim, Samuel, não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim. Porque o povo não percebeu que Deus agia através do profeta Samuel. Se o povo entendesse que era o próprio Deus usando Samuel, eles não iam ter medo do sucessor de Samuel. Mas o povo olhava quem? Samuel. O erro do povo é que os olhos deles estavam em cima de Samuel. E eles já pensaram, com certeza o sucessor de Samuel será os seus filhos. E os filhos de Samuel não seguiram o caminho dos pais. E o povo temeu e foi correr. Samuel, nós queremos um rei igual os que os outros aí têm. Eles desejaram o que as nações pagãs tinham. Vocês leram isso na Bíblia? Eles desejaram ter a mesma cultura das nações pagãs que Deus abominou. Por isso que eles tiveram um rei que eles mereciam. Mas Deus escolheu Saul porque Deus viu em Saul algo de bom. Só que Saul escolheu seguir um caminho errado. Porque eles escolheram um rei e rejeitou a Deus. Eles desejaram ser igual outros lá fora. E Israel não se compara a nenhuma outra nação. Israel é um povo peculiar. Israel é um povo único, incomparável. Se você conhecer um judeu, você pode ver que não existe pessoa igual um judeu. Porque ele é um povo único. É um povo único. E nós somos judeus espirituais, nós somos um povo diferente. Não podemos desejar as coisas iguais das nações pagãs. E nós aceitamos tudo que do Japão. A filosofia pagã, os ensinos pagãos, a cultura pagã. Tudo nessa nação tem um peso do paganismo diabólico e nós aceitamos tudo. Tem que fazer tudo igual japonês. Baixa a cabeça, tira o sapato, ninguém questiona nada, ninguém pergunta por quê. Não pode perguntar, tem que fazer. O apóstolo Tami falou que ele entrou numa fábrica quando chegou aqui no Japão. Um senhor ia aposentar e estava ensinando serviço para ele. O homem trabalhou 30 anos naquela fábrica. Era para fazer um negócio de água, e o gás, não sei. E assim, passava pelos canos e tinha que chegar num negócio. Aí era só as manivelas. Aí ele tinha que ir num lugar, baixava um, levantava a outra. Depois que fazia isso, ia lá, levantava a outra, aí voltava para baixar a outra. Aí ele perguntou para o japonês, e se eu fizer o contrário, vai explodir? O japonês, não sei. Como você não sabe? Trabalha 30 anos. E se eu abaixar aquela primeira e abaixar? Ah, não sei, tem que fazer assim, é assim. Ele ficou inconformado. O homem trabalha 30 anos e não sabe. E se desse algum problema, o que ia fazer? Tinha que chamar um técnico. E ele falou que ficou lá 1 ano e ele aprendeu tudinho. Por quê? Como que fazer? E essa mentalidade que é ensinada nessa nação. Não pergunta nada, não questiona nada, aceita tudo. Nós aceitamos tudo. Ah, não, tem que fazer assim. Nós temos que questionar por quê? Quem mandou? Como que faz? Onde que vai dar nisso? Que fim vai dar isso? Vocês têm que questionar. Ah, mas o pastor Christian que ensinou assim, Jesus vai falar assim, ó, você tinha a Bíblia na sua mão, se ele ensinou errado, você podia ver lá na Bíblia que estava ensinando o contrário. Ninguém vai ser indesculpável diante de Deus. Porque a Bíblia está aqui na nossa mão. Só vai ser enganado se você quiser. Porque se você não ler a Bíblia e acreditar em tudo que eu falo, você está correndo risco de ir para o inferno. Verdade?
Se você não pôr à prova o que eu ensino dentro da palavra de Deus, você corre o risco de ir para o inferno. E eu muito mais, porque eu estou ensinando. Tudo que nós ensinamos tem que passar pela palavra. E eu entendi, a Andréia entendeu isso muito bem, né, Andréia? E eu aprendi, com ela eu aprendi. Porque o pastor Mimura sempre fala, o profeta da bunda de fora. Ele sempre falou aqui, né? Profeta, e ninguém nunca foi procurar na Bíblia esse profeta. Aí ela foi falar para a menina e a menina falou assim, onde tem isso na Bíblia? E ela ficou, não sei. Aí eu também não sei. O pastor Mimura sempre falou, mas eu nunca perguntei para ele onde estava, eu nem fui procurar. E é nessas que a gente dança. Porque se você falar tudo o que eu falo e não saber onde está aqui, você pode dançar. Porque tem na Bíblia. Não, ele fala assim, no caso, se Deus mandar você andar, cortar, ele era um pano de saco e cortou assim, ficava com a bunda de fora. Ele ficou 3 anos andando assim, para que a vergonha de Israel viesse tudo à tona. Porque Israel sempre foi assim, veste aquelas roupas bonitas, né, e anda tudo bonitinho, mas por dentro, a podridão. E Deus mandou o profeta fazer isso, para que a vergonha da nação viesse ser revelada. E a gente repete, que todo mundo fala e a gente não vai buscar dentro da palavra. Então tudo tem que passar pela palavra de Deus. Amém? Então, amados, nós não vamos ser indesculpáveis. Não vai ter desculpa diante de Deus. Pelo que nós aprendemos e não aprendemos. Ah, mas não sabia. Vai fazer isso com Deus. Fala com a minha mãozinha aqui. Até perdi onde eu estava aqui. Nós já lemos aqui, né? Um homem que leva a sério a aliança, ele é hospitaleiro. Ele não viola as alianças como os gentios. Está lá em Romanos 1, de 30 a 31. Vamos ver tudo aí na palavra. Romanos. Diz assim, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Assim são os ímpios. Olha que coisa feia. São nécios, são infiéis nos contratos, são infiéis nas alianças, são infiéis, não cumprem as alianças, os contratos. Não têm afeição natural. São irreconciliáveis. Eles não se reconciliam. Eles não voltam atrás. Eles não dão um braço a torcer. E não têm misericórdia. Sabe o que é irreconciliáveis? Aquele, como que fala lá no mundo? Fala assim, que fala... No mundo, a gente, quando brigava na escola, fazia assim, falava assim, batia o pé e nunca mais, né? Era até outro dia, no outro dia já estava conversando. Mas era assim que o ímpio faz, mas eles não voltam atrás. Não abaixam a cabeça. E isso não deve estar no caráter do cristão. Amém? Qual é a origem da aliança de sangue? Deus é o idealizador da aliança. Ele derramou o primeiro sangue no jardim do Éden para cobrir a nudez de Adão. Em Gênesis 3:21, todos nós já sabemos essa história. Quando Adão e Eva pecou, eles ficaram com vergonha porque sabia que estava chegando a hora de Deus ir visitar. Eles escutaram os passos, já pensou? Escutou os passos de Deus no jardim. E ele correu, o que eles fizeram? Roupa com folha. O homem sempre quer dar um jeitinho. E aí Deus vai, fala, amaldiçoa, e mesmo assim Deus é tão bom, né? Depois de Deus expulsar eles, Deus ainda dá roupa de verdade para eles. O estilista
próprio Yahvé, né? Assinado com a assinatura de Yahvé. Ponha qualquer Louis Vuitton nos pés, qualquer Gucci nos pés, qualquer Coco Chanel nos pés. E ele fez lá o modelito exclusivo para Adão e Eva. E matou um animal. Foi o primeiro derramar de sangue na Bíblia. E vemos aí qual a diferença. Adão e Eva pega folha. E Deus vai, derrama um sangue, mata um animal. Caim vai e dá oferta de vegetais. E Abel vai lá e dá a oferta de um animal. A diferença. O homem sempre acha que vai dar o melhor para Deus. Mas Deus, ele sabe o que ele quer e o que nós temos que dar para ele. Então, por isso que a oferta, quando nós vamos trazer no altar, não é a quantia. Não é a quantia que você dá, é a qualidade da sua oferta. Você pode pôr lá 100 mil ienes. Mas se a qualidade dessa oferta não agradar a Deus, vai valer menos que itim furado. Não é verdade? Porque a oferta da viúva valeu muito mais do que aquele dinheirão que os outros deram. Os sacrifícios da aliança de sangue estão presentes na vida do homem desde o início da sua existência. E é a base de todas as religiões primitivas, ainda que seja de um modo pervertido. Então, a aliança de sangue até hoje existe. E muitas vezes de um modo pervertido, né? Se você conhece, já ouviu na macumbaria, na feitiçaria, ainda até hoje existe o derramar de sangue para Satanás, porque ele é imitador. A aliança de sangue é a base do nosso relacionamento com Deus. Se não tivesse o sangue de Jesus, não teria como nos relacionar a Deus. E antigamente, se não derramasse o sangue, Deus não perdoava os pecados. Para que a aliança seja estabelecida, as duas partes devem entender e cumprir sua parte no acordo. O que inicia a aliança deve torná-la disponível, e o que recebe deve responder, aceitando e mantendo os seus termos. Então, se eu vou fazer uma aliança com Marcos, eu vou dar a base da aliança. E ele vai julgar e ele vai ver se aceita ou não. Mas se ele aceitar, ele vai ter que ser fiel a essa aliança até o fim. É isso que ele está dizendo aqui. A base de todas as... O que inicia a aliança deve tornar... Deus, como iniciador das alianças, tem a prerrogativa de estabelecer condições pelas quais o homem possa entrar e manter seus relacionamentos de aliança. Foi Deus que teve a iniciativa de fazer uma aliança de sangue, dando Jesus. Deus parece, se a gente começa a ler o Velho Testamento, parece que Deus sempre, dá uma impressão que Deus sempre tentou fazer o homem voltar para ele sem precisar enviar Jesus. Parece que Deus esperou todos os livros do Velho Testamento para ver se o povo mudava, para ver se o povo voltava para a sua palavra, para que ele pudesse poupar o seu filho. Mas parece que chegou lá em Malaquias, não teve jeito, né? E teve que enviar o seu filho. Mas foi Deus, o próprio Deus, que tomou a iniciativa, porque o coração do homem estava corrompido. E Deus, eu amo esse povo, então eu vou dar uma chance. Vou fazer uma aliança perpétua. E ele colocou todas as regras. E agora cabe a mim e a você aceitar essas regras para fazer parte dessa aliança. Quais são os propósitos da aliança? Primeiro, assegurar a fidelidade na relação interpessoal. O propósito dessa aliança é que nos dê segurança de fidelidade nessa relação.
Eu sei que Deus é fiel e Ele jamais vai quebrar a sua promessa. Mentiroso seja todo homem e verdadeiro seja Deus, Deus jamais vai contra a sua palavra, mas vai depender de nós corresponder a essa fidelidade com Deus. Segundo, trazer um forte senso de segurança no relacionamento. Temos um exemplo lá de Malaquias, no capítulo 2. Então, o propósito dessa aliança de Deus para conosco, tanto de Deus com Abraão, era mostrar a fidelidade de Deus para Abraão. Deus falou: Abraão, eu vou abençoar a sua descendência através dessa aliança. Vou te dar segurança. Terceiro, estou mostrando o compromisso que eu tenho com você mesmo sendo homem. E é isso que Deus quer mostrar para nós na aliança em Cristo Jesus. Deus mostra em Cristo Jesus a fidelidade. Ele mostra a segurança. Ele mostra a força de um compromisso. Imagine se Deus fizesse igual hoje as pessoas fazem. Errou de novo, não perdoo mais, vou embora. Já é a quinta vez que eu estou perdoando, não aceito mais, chega. Vamos separar. Pensou se Deus fizesse isso conosco? Misericórdia. Nós temos que entender, amado, o propósito de uma aliança. Em todas as áreas, no casamento, em amigos, da igreja, no ministério e primeiramente com Deus. O propósito específico das alianças divinas é trazer a expressão da vontade e do propósito de Deus com o homem. O maior propósito da aliança divina é trazer a expressão, é mostrar o que Deus projetou para a humanidade em nós. Porque seria impossível Deus se revelar de tal maneira se não fosse através do sangue de Jesus. Seria impossível manter esse relacionamento. Teríamos que ser tudo igual a Moisés, né? Moisés subia no monte, quem encostasse o pé na ponta do monte morria. Imagine, por mais que Deus quisesse chegar perto do homem, se ele chegasse perto ia morrer todo mundo. Não é porque ele ia matar porque ele estava com raiva, é porque a santidade dele ia fulminar a nossa carne pecadora. Então, amados, somente pelo sangue de Jesus nós podemos ter um relacionamento íntimo, gostoso. E muitas vezes nós brincamos com essa aliança. Vivemos uma vida aleatória, uma vida sem sentido, uma vida hipócrita, de cristãos fariseus. Nós precisamos entender o que Deus quer manifestar em nós. Há uma vontade manifesta em cada ato de Deus. A aliança de sangue é a base para uma oração respondida. O propósito de Deus é visto tanto na criação como na redenção. Antes da queda, expressou seu propósito em criar o homem na forma de uma aliança edênica, no Éden.